Olá, meu amigo, olá, minha amiga ligada no nosso canal de notícias. Hoje, dia 27 de junho de 2019, e nós estamos aqui com uma matéria muito importante, uma matéria muito séria, que você aí que é aposentado por invalidez, que você que está aí passando por perícias médicas, você que está aí ansioso com o pente fino do INSS, você que está no auxílio doença, auxílio acidente, você que vai passar aí por uma perícia relacionada ao LOAS, o benefício de prestação continuada, a matéria de hoje, no caso aí, é muito importante para você saber aí qual é a validade correta de um laudo médico para a perícia do INSS. Qual é o prazo máximo que esse laudo aí é válido, que os médicos, no caso da perícia médica do INSS, venham aí a aceitar, no caso aí, o seu laudo médico. A matéria que nós vamos trazer hoje vai explicar como esses laudos são tão importantes e qual é o tempo de validade dos laudos aí. Antigamente, um laudo médico, dependendo da doença, valia entre 3 meses, 6 meses, até 1 ano para os médicos do INSS. Agora, com as mudanças, o pente fino vindo aí, o que acontece? Os médicos do INSS estão mais exigentes porque eles estão ganhando mais, correto? Estão ganhando mais com essa perícia que eles têm que fazer. O abono é bom, pode multiplicar, pode dobrar aí, no caso, pode dobrar aí o valor que ele vai ganhar referente ao pente fino que eles vão fazer em vocês. Então, por isso, nós fomos atrás, o pessoal mandou mensagem pra gente no nosso canal de notícias, através da nossa página no Facebook, Brasil 24 Horas, perguntando qual é a validade do laudo médico para a perícia do INSS. E aí, nós fomos pesquisar e, graças a Deus, nós temos uma informação completa para vocês, que nós vamos dividir com vocês agora. Mas antes da gente começar a dividir essa informação com você, é muito importante que você se inscreva no nosso canal, que você aí possa compartilhar as nossas matérias nas redes sociais, através do WhatsApp, Facebook, ou também com seus familiares, porque essa é uma matéria muito importante. Muita gente vai passar pela perícia médica e já está passando e não tem aí uma informação correta de qual é o prazo e a validade para esses laudos médicos. Então, se você aí puder compartilhar os nossos vídeos, por favor, compartilhe, se inscreva no nosso canal, tanto aqui no canal de notícias como no canal lá, o Brasília 24 Horas, tem matérias boas, tem informação com qualidade. Então, nós não ficamos baseados apenas em falar sobre pagamentos de INSS, nós falamos aqui de tudo, falamos sobre Bolsa Família, falamos sobre empréstimo para aposentados, falamos sobre Minha Casa Minha Vida, programa para jovens e por aí vai. Tem muita informação com qualidade, tanto aqui no canal de notícias, como lá no Brasília 24 Horas. Se você puder se inscrever no nosso canal, se puder compartilhar as nossas matérias, você vai estar ajudando não só o nosso canal, mas a informação chegar para outras pessoas que precisam. Ok? Bom, o laudo médico é um documento extremamente importante, dessa maneira que se comprova a incapacidade laboral. Afinal, é um documento oficial emitido por uma clínica e recebe a assinatura do corpo médico responsável. Ele acompanha o histórico da evolução da doença, bem como as comprovações das mesmas. Com esse documento, o trabalhador reafirma o estado de saúde. O que configura um laudo médico, por exemplo? Bom, segundo a Rede de Resolução 1488 de 1988, do Conselho Federal de Medicina, que dispõe sobre as normas específicas de atendimento a trabalhadores, prevê-se o artigo 2 que, para ser, no caso, estabelecimento de nexo casual entre transtornos de saúde e atividades do trabalhador, além do exame clínico, físico e mental e os exames complementares, quando necessários, devem, no caso, o médico considerar. Quer dizer, além de você levar o laudo médico atestando a sua doença, tem que vir acompanhada do
tratamento que está sendo feito. Alguns casos, dentro de um laudo médico, o médico vai passando quais são os tratamentos que você vem fazendo, quais são as medicações que você vem tomando. E além disso, você tem que, quando você vai fazer uma perícia médica, você tem que levar a receita médica. Se você puder levar o laudo, o exame e até mesmo os remédios, não importa se você chegar lá com uma bolsa cheia de remédios, importa você pegar e provar que você está doente e que você está fazendo de tudo para você aí conseguir retornar ao trabalho, se é que você vai conseguir voltar, é claro. Bom, essa aí é a primeira introdução aí. Vamos aos pontos aí. A histórica clínica ocupacional deve, em qualquer diagnóstico ou investigação nexo casual, o estudo do local de trabalho, o estudo de organização do trabalho, os dados epidemiológicos, as literaturas atualizadas, as ocorrências de quadro clínico ou subclínico e trabalhador exposto a condições agressivas, a identificação de riscos físicos, químicos, biológicos, mecânicos, estressantes e outros, o depoimento e a experiência dos trabalhadores, ou seja, ainda tem mais aqui, o conhecimento e as práticas de outras disciplinas de seus profissionais ou sejam na área de saúde. Ou seja, quando uma pessoa vai fazer ali, o médico vai fazer um laudo médico, ele leva em consideração vários fatores para poder diagnosticar, além da doença, se a pessoa tem condição ou não de voltar a trabalhar, ou se a pessoa ou não pode trabalhar em determinada situação, ou se ela não tem condições totais para que isso venha a acontecer. Por isso é muito importante quando a pessoa aí, no caso, ela vai para uma perícia médica, o laudo médico dela venha detalhado, porque tem médico que chega e fala, o paciente está doente, o fulano de tal está doente, e aí coloca CID 10, 20, 30, 40, 50. Coloca o nome e coloca o carimbo. O que acontece? Quando chega na hora de fazer uma perícia médica, o médico perito do INSS vai pegar, olhar o laudo médico ali. Ué, mas por que você está com esse CID? O que esse CID aqui influencia na tua doença? Aí ele vai lá e risca. Aí olha a mesma coisa na outra. Então ele fica naquela de, vou ter que olhar dentro de um livro qual é o CID daquela doença. Porque o médico, quando ele vai fazer perícia dentro do INSS, ele não atende, o clínico geral, ele não atende só clínico geral. Ele atende, às vezes, um outro paciente de outro caso. Quando você vai fazer a perícia, às vezes, você é atendido, você tem problema de nervos, é atendido com um ortopedista. Você tem depressão, é atendido com ginecologista. Ginecologista atende um caso de ortopedista. Então, o que acontece? É muito importante, na hora que a pessoa vai fazer uma perícia médica, que o laudo médico dessa pessoa venha com o CID da doença, que é para poder comprovar dentro das normas internacionais a doença, e também o diagnóstico um resumo daquele problema que a pessoa tem que levou àquele CID. Por isso que os laudos médicos dos médicos particulares, não estou dizendo para você ir no médico particular, mas os laudos médicos de médicos particulares hoje dão muita dor de cabeça para o pessoal do INSS, porque é bem detalhado. O médico do SUS, na maioria das vezes, ele atende bastante gente. E o que acontece? Ele quer pegar e acabar logo com aquela situação, porque é muita cobrança às vezes, é muita gente do lado de fora reclamando da demora. Então eles só vão colocando os laudos médicos. Por isso que é bom, quando você vai fazer a perícia médica, se você tiver condições de levar 2 laudos médicos de médicos diferentes, que são especialistas da sua doença, é importante na hora que você vai fazer a sua perícia médica. Por quê? Porque nessa situação aí, se você pega um laudo do médico só do SUS, que ele só está com o CID, é bem provável que determinado médico do INSS vai chegar e vai dar alta na hora de você passar por uma perícia médica. Então, se você puder pedir para o médico, não é brigar com o médico, mas chegar, doutor, será que o senhor pode colocar um resumo dessa doença? Os médicos do INSS estão muito exigentes, eu posso perder meu benefício, eu estou doente, eu não tenho condições de voltar a trabalhar. Então, é muito importante que você possa também ter um tratamento com o seu médico, mesmo ele sendo do SUS, que seja de uma forma que possa aí, seja mais, como é que a gente pode dizer, uma situação mais familiar, uma situação onde que vocês possam ter não é uma liberdade, mas é um jeito de poder conversar, onde você pode ter um espaço que você possa
colocar o que você passa, o que você sente, para que o médico possa pelo menos resumir ali na receita qual é o seu problema, e na hora que você vai passar pela perícia médica, você aí não venha ter o seu benefício cortado, porque o médico só colocou só o CID. Hoje os médicos do INSS, eles querem chegar lá e venha mastigado para eles, mas eles não querem que só coloque o CID ali, eles querem que venha, tenha o CID e a causa que aquela doença chegou ali para aquele determinado CID. Eu espero que isso tenha ficado claro. Se você tiver aí dúvida, deixa no comentário sobre essa parte. O vídeo hoje está um pouquinho longo, porque essa parte de laudo pericial, laudo médico, ele é muito desgastante e as pessoas precisam ser informadas, porque muita gente perde a perícia médica por causa de um laudo médico, ok? Bom, vamos lá. De que maneira geral o laudo médico deve conter os dados do paciente, os dados aí no caso? De que maneira o laudo médico deve conter os seguintes dados? Bom, nome do paciente, histórico da doença, estou falando para você, ó, histórico da doença, um resumo da doença, o CID da doença, que é a classificação internacional, informações do tempo de capacidade, ou se é por tempo determinado, ou seja, o médico tem que dizer, ó, o médico tem que indicar, não, ele tem que chegar, tem que indicar, ó, e eu acredito que o paciente não venha mais ter condições de voltar a trabalhar, então... ou ele coloca lá o impossível retorno ao trabalho a longo prazo ou determinado prazo e por aí vai. A data no laudo médico, as especificações, se a incapacidade impede o paciente de trabalhar, a assinatura e o carimbo médico profissional, ou seja, tudo isso tem que conter dentro do laudo médico para você passar pela perícia médica. Não importa se o laudo médico emitido pelo médico na rede pública ou por médico particular de saúde, viu aí? Mas o que acontece? Os laudos médicos particulares vêm mais detalhados. Os laudos médicos, dependendo do médico do SUS, ele vem com um resumo muito pequeno, onde os médicos do INSS não acatam. Por muitas vezes, os laudos são aí negados, não só por causa da doença da pessoa, mas é por causa de como esse laudo médico vai até a mão chega até a mão do médico perito. Agora, foi destacado que configura o laudo médico, é importante ressaltar que aquele que está sendo avaliado pelo médico perito deve se comportar de maneira adequada ao que consta no laudo, afinal, não há necessidade de aumentar ou contrapor aquilo que já diz o documento. Em tempos de enxugar os custos da previdência, como já é citado no artigo da perícia médica do INSS, é essencial tomar cuidado para não ter o benefício negado ou suspenso ao passar pelo pente fino. Sobre a validade do laudo médico do INSS. Todo mundo ouviu falar aí que um laudo médico, aí a pessoa poderia, até nos nossos vídeos anteriores, os laudos médicos, a pessoa pedia aí, dependendo da doença, até 6 meses, 180 dias. Isso mudou. Agora os médicos do INSS só estão validando, seja qualquer que seja a doença, na maioria das vezes, o laudo médico para quem vai no INSS, o laudo aí tem que ser aí, no máximo de 90 dias. Sendo assim, necessário que o trabalhador mantenha a regularidade no acompanhamento médico e o laudo esteja atualizado. A regra é válida para a esfera administrativa. Vamos lá. Se você for fazer uma perícia médica no INSS, o seu laudo hoje tem que ter no mínimo 90 dias, ou seja, 3 meses. Por quê? Os médicos do INSS só estão dando mais atenção para esses laudos médicos, mas não é que você tem os laudos anteriores que você aí possa jogar os laudos fora. Não, você tem que ter todos os laudos para poder ver, mostrar aí como é que aquela doença veio aumentando ano a ano a sua situação aí, te incapacitando ano a ano cada vez mais, ok? Para a esfera judicial, o juiz federal, em casos que no caso a pedido de benefício por incapacidade, admite que o laudo tem até 180 dias. Em caso de acidente de trabalho, o juiz responsável será o juiz estadual e o prazo mantém-se 180 dias. Ou seja, se você aí ficou doente, aí o INSS não aceitou o teu laudo médico, o que você faz? Procura dos laudos médicos, de médicos diferentes, entra com a ação na justiça. O laudo, quando você vai colocar lá, a xerox do teu laudo, quando ele vai, ou determinada pessoa coloca o laudo original, o prazo que a Justiça Federal ela
recebe o laudo médico na hora de você entrar com uma ação é de no máximo até 180 dias, ou seja, 6 meses. E no caso de acidente de trabalho também são 6 meses, 180 dias. Outro dado importante é que a data da incapacidade, essa data é importante pois é para, no caso, partir da comprovação da incapacidade que o segurado receberá seu benefício, mesmo que seja retroativo, conforme a súmula 22 da TNU, que diz: se a prova pericial realizada em juízo dá conta da incapacidade que no caso já existia na data do requerimento da administrativo e está no termo inicial do benefício assistencial, ou seja, para o seu laudo valer aí, precisa o médico colocar também se você tem uma data para poder, no caso, vir a voltar a trabalhar, ou se a sua incapacidade é, no caso, indefinitiva. Então ele tem que conter aí uma data do seu retorno aí, tem um prazo definitivo ou o prazo definitivo. Se você tiver dúvida quanto à validade do laudo também, deixa um comentário no vídeo aí, ou através da nossa página no Facebook. A matéria de hoje que nós colocamos agora para você, meu amigo, para você, minha amiga, é referente à validade do laudo médico para perícias do INSS em 2019, ok? Se você gostou da matéria, compartilhe com seus amigos. É muito importante que você compartilhe essa matéria. Muita gente vai passar pela perícia médica do INSS agora com esse pente fino e muita gente pode vir perder benefício por causa de um laudo médico. Então compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, faça parte da família Canal de Notícias. Se você tiver com alguma dúvida, deixe um comentário. E se você quiser fazer uma crítica construtiva sem xingar, a gente vai responder você, a gente vai tentar melhorar. Esse é o intuito do novo canal de notícias, com informações vindo diretamente de Brasília para você ligado aqui. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima matéria no canal de notícias.